Hoje nós continuamos uma série que nós começamos na semana passada, chamada Exilados. Quem esteve aqui na semana passada acompanhou o início dessa série. Se você não acompanhou o início dessa série, eu sugiro que você acompanhe o sermão, a mensagem da semana passada, no nosso Spotify, ou no nosso podcast, que está aí nas plataformas de podcast. Nós vimos na semana passada como a história do povo de Deus é uma história marcada pelo exílio e também pela peregrinação. Nós vimos que o exílio começa logo quando Adão e Eva decidem desobedecer a Deus lá no jardim, então são exilados da presença ali, do local onde estavam. Nós vemos o exílio no Egito e a peregrinação no deserto após o Egito, e nós chegamos então no exílio de Judá, num povo que estava numa terra prometida por Deus, onde havia tudo o que Deus havia prometido, mas que por conta da incredulidade, da idolatria e da maldade do coração, um povo que é dominado pela Babilônia, em referência inclusive àquilo que nós já vimos na série passada, de Babel, da torre construída no meio da cidade de Babel, um arquétipo da decisão de se afastar de Deus, do mal, de um coração que quer declarar a independência de Deus. Judá, então, é exilado para o cativeiro babilônico por conta dessa maldade e dessa idolatria do coração. E nós vimos, então, na semana passada, como que nós podemos aprender a como viver no exílio. A palavra exílio significa a ação ou efeito de ser retirado do seu local de origem. Estar exilado é estar distante da sua pátria, da sua casa, do seu local de conforto, de onde você pertence, de onde você se encaixa. Estar exilado é estar fora de casa. A grande questão é que, como povo exilado, esse povo precisaria aprender, então, a como viver no exílio e mais a como viver a sua fé no exílio. E como viver a sua fé no exílio tinha muito a ver com como viver a identidade do povo no exílio. À primeira vista parece haver duas opções. Ou você faz concessões e se conforma ao exílio, ou você se torna parte do exílio, vivendo então da forma como o exílio vive, ou como as pessoas no exílio vivem. Você absorve os seus costumes e faz concessões quanto às suas práticas, ou então você se rebela, e você vive em revolta, em uma vida em guerra no exílio. Aparentemente a proposta de Deus não é nenhuma nem outra. Aparentemente, Deus não diz para nós nos conformarmos com o exílio, pelo contrário, e também não diz para nós vivermos em guerra no exílio, nos rebelarmos contra o exílio. Por meio do profeta Jeremias, falando ao povo exilado, Deus ordena que o povo trabalhe pela prosperidade da Babilônia, enquanto se mantém fiel a Deus. O povo é chamado, então, para viver ali no exílio babilônico, uma presença fiel e frutífera. Mas o que isso tem a ver conosco? Ok, nós estamos em setembro de 2022, e daí, Felipe, a gente está olhando para algo que aconteceu lá atrás, o que isso tem a ver conosco? De forma geral, a palavra de Deus diz que nós também estamos no exílio. Quando nós olhamos para o que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que se aplicava aos Filipenses também se aplica a nós hoje, como povo de Deus. A nossa cidadania, a nossa pátria, não é aqui, mas está nos céus. O apóstolo Pedro vai dizer, tomando como base a cidadania que está nos céus, ele vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Estrangeiros e peregrinos no mundo significa que nós não somos daqui. Na realidade, significa que na peregrinação nós estamos caminhando, passando, mas que o nosso destino é outro. E mais, que a nossa casa é outro lugar.
assim como o povo de Judá, no exílio babilônico, deveria então não se conformar com o exílio, mas também não deveria se rebelar contra o exílio, mas viver de forma fiel e frutífera. Assim também nós, neste mundo, assim também nós, em Brasília, devemos viver uma presença fiel e frutífera, como povo de Deus, como igreja de Cristo, como cidadãos do reino. Nós devemos aprender a viver uma presença fiel e frutífera. Mas a pergunta que nós nos fazemos, então, diante desse cenário, é como fazer isso? Como viver uma vida fiel e frutífera em meio ao exílio? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder hoje. Essa é a pergunta que nós temos que aprender a responder para que possamos viver juntos como igreja uma vida no exílio, uma vida fiel e frutífera. Para responder essa pergunta, nós olharemos para o livro do profeta Daniel e aprenderemos com alguns personagens do livro do profeta Daniel a viver isso. O livro do profeta Daniel, nós já lemos na semana passada, o capítulo 1. Mas o livro do profeta Daniel relata os acontecimentos e as visões do profeta durante o seu tempo no exílio. Daniel e alguns amigos, Ananias, Misael e Azarias, estes últimos que talvez você conheça como Sadraque, Mesaque e Abidnego, nomes dados na Babilônia, estavam entre os jovens que foram exilados na Babilônia e levados para a corte para servirem o rei Nabucodonosor. Quando o rei sitiou e invadiu Judá e no reinado de Joaquim. Na Babilônia, Daniel e seus amigos então servem aos mestres pagãos com lealdade e trabalham pelo bem da Babilônia. Parece que Daniel e seus amigos, eles ouviram o que Deus falou por meio do profeta Jeremias, de trabalhar em prol ou trabalhar pela prosperidade da Babilônia. Mas Daniel e seus amigos não se contaminam com a Babilônia. Os relatos da vida destes amigos exemplificam a vida fiel no exílio e oferecem para nós modelos de como servir a Deus e de como nós podemos ser fiéis e frutíferos mesmo estando no exílio, mesmo estando na Babilônia, como estrangeiros e peregrinos. Vamos olhar um pouquinho para a forma como eles viveram, especialmente no capítulo 3, e aprender como nós podemos viver hoje a nossa fé de forma fiel e frutífera no exílio. Antes de chegarmos lá no capítulo 3, a gente precisa entender um pouquinho do que está acontecendo aqui no contexto de Daniel e dos três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, até o momento ali do início do capítulo 3. No capítulo 1, que nós passamos na semana passada, esses quatro amigos, eles chegam na corte, eles deveriam então ser preparados durante 3 anos, comendo da comida do rei, bebendo do vinho da mesa do rei. Só que eles decidem então não fazer isso. A comida, a bebida era algo muito importante para os judeus, era uma marca da identidade do povo, era uma marca da fidelidade do povo a Deus, e eles decidem então não se contaminar com a comida da mesa do rei e a comer apenas vegetais. Mesmo comendo apenas vegetais, Deus os torna mais fortes e saudáveis. E aí talvez tenha alguém defensor do vegetarianismo aqui. Achei que a piada ia ser melhor, não foi boa, né? Achei que ela ia ser melhor, tá tudo bem. Tá. Veganismo? Tá. Então, eles passam a comer somente vegetais e Deus os torna mais fortes do que aqueles que comiam da mesa do rei. Deus os dá mais sabedoria e inteligência para que eles conhecessem todos os aspectos da cultura e da ciência da Babilônia. De modo que eles encantam o rei Nabucodonosor e Nabucodonosor então coloca esses 4 amigos como parte da corte, eles passam a servir o rei. No capítulo 2, Daniel nos relata como que eles saem de uma posição de apenas servindo o rei para uma posição muito mais alta na Babilônia. Nabucodonosor tem um sonho e acorda perturbado com esse sonho não o deixava mais dormir. Então ele convoca todos os sábios da Babilônia para que os sábios interpretassem o seu sonho. Mas Nabucodonosor não gosta de desafio pequeno. Ele chega para os sábios e, além de interpretarem o sonho, os sábios deveriam identificar ou reconhecer ou adivinhar o que Nabucodonosor tinha sonhado.
Eles precisavam então relatar aquilo que Nabucodonosor tinha sonhado, além de interpretar, descobrir. A resposta dos sábios é óbvia. Eles dizem em Daniel, no capítulo 2, versículo 10, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. O rei então fica furioso e manda matar todos os sábios do reino. Quando os oficiais procuram Daniel, que fazia parte desses sábios conselheiros, Daniel pede um prazo para que ele fizesse o que o rei estava pedindo, algo absurdo. Ao chegar em casa, Daniel conta para esses 3 amigos, e esses 3 amigos, ou esses 4 amigos agora, passam a orar a Deus, a clamar a Deus, para que Deus os revelasse o sonho que Nabucodonosor havia tido. Deus revela o sonho, e não apenas o sonho, mas o significado desse sonho, de modo que Daniel corre para comunicar a Nabucodonosor, e ele fala para Nabucodonosor, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E ele conta, então, não apenas o sonho, mas a interpretação do sonho que o rei havia tido. O rei, então, coloca Daniel numa posição de destaque, coloca Daniel como administrador, governante da província da Babilônia e chefe de todos os sábios da província, além de nomear Sadraque, Mesaque e Abidnego a administradores da província da Babilônia. E esse é o contexto que nós chegamos no início do capítulo 3, onde nós vamos ler agora. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel são agora parte da nata dos governantes. Eles são administradores da Babilônia e Daniel é chefe dos sábios da Babilônia. Mas no capítulo 3 a gente vê uma mudança acontecer. Nabucodonosor decide construir uma grande estátua de ouro, uma estátua de ouro de 27 metros por 2,7 metros de largura. E ele convoca todos os sábios, todos os governantes, todos os administradores para adorar essa estátua. É isso que nós lemos lá no versículo 2, e você pode acompanhar comigo, e se você tiver com a sua Bíblia de papel, você pode abrir aí em Daniel capítulo 3, e hoje nós passaremos por bastante coisa desse capítulo. O texto diz assim: depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Perceba que a convocação de Daniel é para todo mundo que exerce algum tipo de governo, exerce algum tipo de poder ou autoridade ali na Babilônia. O versículo 4 nos revela o seguinte: então o arauto proclamou em alta voz: essa é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, de todos os povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Ao tocarem os instrumentos, então, todos os representantes de todas as nações e as autoridades da Babilônia obedecem e se prostram diante da estátua, menos 3 pessoas. Imagina uma quantidade enorme de gente, de governantes, de pessoas diante da estátua, e aí a música toca e as pessoas se prostram diante dessa estátua, e restam 3 cabecinhas em pé, de pessoas que não se curvam diante dessa estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego decidem não se prostrar diante da estátua, como se reafirmassem a fidelidade a Deus, lembrando do primeiro mandamento de Deus, lá em Êxodo, no capítulo 20. E eu quero lembrá-los do que Deus havia falado lá em Êxodo, no capítulo 20. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. E repare agora, a partir do versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Sadraque, Mesaque e Abidnego decidem não fazer concessões.
mesmo em altos cargos, mesmo em altas posições, e mesmo diante da ameaça da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego decidem permanecer fiéis ao que Deus havia pedido. É claro que a decisão deles tem consequência. Ao saber que os três não se prostraram, Nabucodonosor fica furioso e manda trazê-los. De forma surpreendente, Nabucodonosor, que não era muito achegado à bondade, que não era muito gente boa, Nabucodonosor dá uma segunda chance. Mas agora em uma outra situação. E a palavra de Deus diz: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestaram culto aos meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que mandei erguer? Parem no versículo 15. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chama, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. A ação agora de Sadraque, Mesaque e Abidnego foi posta à prova em uma outra condição. Na primeira condição, eles faziam parte da nata da governança. Agora, eles estão diante da fornalha. Na primeira condição, eles estavam entre os governantes, os administradores. Agora, eles estavam diante da morte, e de uma morte terrível, a morte iminente. Mesmo assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego decidem manter a sua fidelidade, mesmo diante de uma morte terrível. Queridos, a primeira coisa que nós aprendemos com esse trecho que nós lemos é que a nossa fidelidade, ela não depende das circunstâncias. O exílio é exílio independente das circunstâncias. Nós somos chamados à fidelidade nos mais altos cargos ou diante da mais terrível ameaça de morte. Nós não devemos fazer concessões para manter a posição que Deus nos coloca quando estamos em posição de governo, quando estamos em posição de destaque, em posição de autoridade. E nós também não devemos fazer concessões quando queremos manter a própria vida ou a fim de mantermos a própria vida. Isso aqui se aplica a muitos de nós, porque há muitos de nós que se afastam de Deus quando estamos diante de uma dificuldade terrível. Diante da perda, diante do luto, diante da escassez, diante do exílio, diante da face da morte. Nós nos afastamos de Deus, talvez culpando a Deus, talvez colocando a justificativa do sofrimento, da perda e do luto em Deus. Mas há também muitos de nós que nos afastamos de Deus no momento da bonança, no momento que as coisas parecem boas e estáveis. Parece que quando atingimos uma condição de ok, agora está legal, agora está bom, agora o meu salário dá, nós deixamos Deus de lado. Muitas vezes, quando isso acontece, é como se Deus fosse apenas útil para satisfazer alguma necessidade. Parece mais fácil confiar em Deus quando Ele é a nossa única esperança, mas quando o salário está em dia na conta, quando a posição de destaque, quando eu sou influente, quando eu exerço autoridade, eu nem preciso tanto assim confiar em Deus. Perceba que a disposição de Sadraque, Mesaque e Abidnego aqui é de uma fidelidade nas duas condições. É de uma fidelidade no momento em que as coisas estão boas, mas também é de uma fidelidade nos momentos que as coisas não estão boas. Nós não devemos nos apegar às coisas para determinar ou não se seremos fiéis. Porque não são as circunstâncias que são justificativa, base, âncora para a nossa fidelidade. Não devemos fazer concessões para nos manter nessas posições. Porque quando nos afastamos de Deus em altas posições, normalmente esse afastamento envolve concessões para manter isso. E tudo bem, só uma corrupçãozinha. Tudo bem, só um impostinho aqui, só negado.
Tudo bem, só uma aliançazinha que eu sei que não é tão legal, mas é para manter a posição que Deus me colocou. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Perceba pequenas concessões a fim de manter as posições. E nesses casos, é só para manter o que Deus já tem nos dado. Foi Deus que te colocou lá, então, tudo bem. Queridos, esses homens, eles estavam numa posição que o próprio Deus tinha colocado. De fato, foi Deus que colocou lá. Mas em momento nenhum estes homens confundiram a posição que Deus os tinha colocado com o propósito que Deus tinha de ser adorado, com o propósito que Deus tinha de usar estes homens de forma fiel e frutífera no exílio. Eles permaneceram fiéis e frutíferos, independente da ameaça da perda da posição. Eles não trocaram o propósito que Deus tinha com eles pela posição que Deus os tinha colocado. Eles não fizeram concessões. Mas o que seria fazer concessões hoje? Nesse relato, fazer concessões é se prostrar diante de uma estátua de ouro. Hoje, fazer concessões é perverter aquilo que Deus nos pede a fim de manter as posições ou os benefícios. Mais uma vez, é aceitar uma corrupção ou uma sonegação. Ou talvez seja negar os mandamentos de Cristo para se manter no poder, para manter o nosso cargo no governo. Talvez seja reduzir, humilhar e até mesmo aniquilar aqueles que pensam diferente, apenas para manter a nossa posição de poder. Talvez seja desconsiderar e até mesmo aceitar a ruptura das relações dentro do corpo de Cristo, inclusive, apenas porque são pessoas que ameaçam a nossa posição de autoridade. Sadraque, Mesaque e Abidnego não fazem concessões no momento que estão por cima. E também não fazem concessões no momento em que têm a vida ameaçada. E nós também não deveríamos. Somos chamados para uma vida fiel e frutífera nas mais altas posições ou diante da morte iminente. Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante da pior circunstância, decidem permanecer fiéis a Deus, independente, inclusive, da ação do próprio Deus. Olha o que eles dizem no versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto nos livrará, e ele nos livrará das tuas mãos. O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Queridos, a fidelidade do exílio não depende das circunstâncias e não depende tampouco da ação de Deus nas circunstâncias. Porque parece muitas vezes que a nossa fidelidade no exílio e a nossa fé está depositada naquilo que Deus faz quando nós estamos no exílio. Nós ouvimos muitas coisas do tipo: eu declaro o sucesso e a vitória na sua vida financeira, eu declaro que essa doença será curada, eu declaro que você vai receber essa posição, eu declaro que você receberá a promoção, eu declaro que a vitória já é tua. Mas e se Deus não fizer? E se Deus não curar? E se Deus não te der a vitória na sua vida financeira? A sua fé, a sua fidelidade continuará lá? A sua fidelidade está ancorada no Deus que muda as circunstâncias quando quer, ou nas circunstâncias que são mudadas por Ele? A nossa fidelidade não pode estar atrelada, ancorada na ação de Deus, nas circunstâncias, porque pode ser que Ele não queira fazer. Eu falo isso com muito cuidado, porque particularmente eu creio que Ele é um Deus que quer mudar circunstâncias. Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que cura quando estamos doentes. Ele é um Deus que provê, e nós lemos isso, e Ele nos garante isso. Mas a nossa fidelidade não está na ação dEle nas circunstâncias, está nele mesmo. A nossa fidelidade está em um Deus que pode. Porque se Ele não fizer, a nossa fidelidade continuará.
nós veremos que ele decidiu salvar esses 3 amigos. Mas nós também veremos que com João Batista não foi assim. João Batista permaneceu fiel e foi decapitado. Estevão permaneceu fiel e foi apedrejado. O próprio Cristo Jesus foi fiel, e fiel até a morte, morte de cruz. Quando está perto da morte, Jesus ora: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E nós sabemos qual foi a vontade do Pai. Capítulo 53, o profeta Isaías diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Cremos que Deus pode transformar as circunstâncias, mas ainda que Ele não transforme, a nossa fidelidade não está nessas transformações, e sim nele. O desafio é crer que o que Deus diz por meio do profeta Jeremias ainda é verdade, mesmo que envolva sofrimento. Aqui é o próprio Deus falando por meio do profeta. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Como conciliar isso com a fornalha ardente? Como conciliar a certeza de que Deus tem planos bons para os seus filhos, mesmo diante do sofrimento? Talvez esse seja o nosso desafio. O nosso desafio é confiar que Deus quer o melhor para nós, ainda que o melhor para nós envolva a fornalha ardente. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é lógico, eu não estou dizendo que é muito racional, não estou dizendo que eu já vivo nessa situação de plena confiança mesmo diante do sofrimento. Não, como é difícil. Como é difícil encarar a perspectiva da falta, a perspectiva do sofrimento, a perspectiva da fornalha, e manter o coração fiel a quem Ele é e não ao que Ele pode fazer. Mas parece que à medida em que conhecemos Ele, à medida em que nos relacionamos com Ele, nós podemos descansar na certeza das coisas que Ele nos fala. E nós podemos descansar na certeza de quem Ele é. Eu quero voltar nisso hoje ainda, um pouquinho mais para frente, mas antes eu preciso falar um pouquinho do resultado dessa fé, dessa fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A forma como Sadraque, Mesaque e Abidnego decidem permanecer fiéis diante da fornalha, mesmo que Deus não os livre da fornalha, é impactante. Muda a forma de agir. A postura dos 3 amigos não é de conformação. Eles não aceitam se prostrar. Mas também não é de revolução. Diante da morte iminente, da perda dos cargos, da perda da própria vida, Sadraque, Mesaque e Abidnego se entregam em paz. Eles se entregam à vontade do próprio Deus, sem lutar. A evidência da presença fiel no exílio não é a conformação e nem a revolução, mas a entrega e o serviço. A reação diante da ameaça à vida dos 3 amigos não é uma reação bélica. Os 3, eles não partem para uma luta corporal. Os 3 não partem para um ataque a Nabucodonosor. Pelo contrário, a reação é de completa entrega. E no versículo 16 nós vemos isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Diante da fornalha, a reação deles é: ok, tudo bem. Mas você vai perder a sua vida e você vai ser lançado na fornalha ardente, a morte é terrível. E a postura deles é: ok, tudo bem. A minha fé continua alicerçada em Deus. A reação dos 3 amigos é semelhante à reação de Cristo quando a sua morte se aproxima. Você conhece essa história? Quando os soldados vão prender Jesus, Pedro saca a sua espada para defender Jesus e corta a orelha de um soldado. Jesus restaura a orelha do soldado e diz a Pedro: você acha que eu não posso pedir ao meu Pai? Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos.
O que Jesus está dizendo é: eu posso sair daqui. Eu posso reagir de forma bélica e, se eu quiser, eu posso ganhar tudo isso. Mas a minha ação é de entrega. Seguindo o modelo de Cristo, a marca da fidelidade do cristão diante da ameaça não é a guerra, mas a entrega. Olha o que o próprio Jesus nos diz lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte. Perceba a contradição ou a oposição que há entre as ideias aqui. Ele diz: mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. No versículo 43 ele diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem o seu inimigo e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Em outra versão, na NAA, por exemplo, a tradução do versículo 45 é: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Enquanto a reação diante da ameaça da perda, muitas vezes é uma reação de guerra e de lutar até as últimas consequências para manter os nossos direitos, para manter as nossas conquistas, para manter as nossas posições. O que Cristo está dizendo é: quando te baterem, dê a outra face. Quando te levarem a túnica, dê também a outra parte. Quando te forçarem a fazer algo, faça mais do que isso. Quando te odiarem, amem. Porque é assim que ficará evidenciada a sua fidelidade. A fidelidade no exílio não é evidenciada pela nossa guerra contra as pessoas do exílio, mas é evidenciada pelo nosso serviço e pela nossa entrega. A evidência da fidelidade no exílio é a entrega. É isso que marca o cristão. O problema é que hoje, para defender os nossos direitos, para defender o nosso povo, para defender a igreja, para defender os nossos ideais, para defender as nossas concepções, nós reagimos com guerra. Parece que nós estamos mais preocupados em manter aquilo que o próprio Deus nos deu, condições de adorar, condições de vida. Nós estamos mais preocupados em parecermos cristãos, em lutarmos pelos ideais cristãos, em lutarmos pela moralidade cristã, em defendermos até as últimas consequências o direito de sermos cristãos, mas nós estamos esquecendo de vivermos como cristãos, de nos entregarmos, de vivermos o modo de vida proposto pelo próprio Cristo. No versículo 36 do capítulo 8 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. A nossa fidelidade é marcada pela consciência de que somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Muitas vezes nós confundimos a nossa fidelidade com a intolerância. E ao invés de confrontarmos as ideias deste mundo caído, e perceba, é isso que Cristo nos pede também, não é uma conformação ao padrão do mundo, não é isso que eu estou dizendo aqui. Nós precisamos confrontar as ideias, nós precisamos confrontar a podridão, nós precisamos confrontar a corrupção do mundo, mas a forma como nós subvertemos a corrupção, a podridão e a sujeira do mundo é por meio da entrega e do serviço. Porque foi assim que Cristo Jesus fez. Nós subvertemos o modus operandi com o serviço sacrificial, com a presença fiel e frutífera. Não combatendo as pessoas que pensam de outra forma, não tentando aniquilar outras ideias, mas servindo e transformando por meio do serviço. Nós achamos que estamos prezando pela fidelidade aos princípios cristãos, mas deixamos de evidenciar a fidelidade ao Cristo que se entrega. Ao Cristo que se entrega em favor de pecadores, como eu e você. A Bina ministrou para nós sobre uma luta, sobre um pecado, e reconheceu diante da igreja isso. E convenhamos, todos nós, se olharmos para o nosso coração, reconheceremos a nossa podridão, reconheceremos as nossas lutas, reconheceremos o nosso pecado, reconheceremos aquilo que nos afasta do caráter de Cristo. Mas foi por mim e por você que Cristo Jesus se entregou na cruz.
A nossa fidelidade a Cristo Jesus tem como modelo a ação de Cristo que se entrega, que come com prostitutas, que frequenta a casa de cobradores de impostos, que acolhe a escória da sociedade do seu tempo, que serve a mulher samaritana a fim de proclamar o reino. E aí sim, por meio do serviço, por meio da entrega, estabelece novos corações, estabelece uma nova forma de vida, estabelece um novo nascimento. Foi isso que ele fez por nós, queridos. A nossa fidelidade a Ele está na ação de servirmos. Ela é evidenciada pelo serviço. A nossa presença fiel é manifestada no serviço a todos, inclusive ao rei da Babilônia. Não porque concordamos com o que acontece na Babilônia. Não porque vivemos de acordo com o que acontece ou da forma como acontece, mas porque vivemos de acordo com o padrão de vida de Cristo Jesus. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, legal, Felipe, muito bonito, você está dizendo que a nossa fidelidade ela não é ancorada nas circunstâncias, ela também não é ancorada no que Deus faz nas circunstâncias, e que o nosso padrão de vida é na entrega mesmo diante da morte. Mas isso parece utópico demais. Talvez você até concorde com tudo isso que eu estou falando, mas vamos combinar que não é nada fácil viver assim. Talvez você olhe para mim e pense, mas ele não sabe o que eu estou passando. Tudo bem, isso aí é muito bonito, mas na minha situação. Tudo bem, isso é muito bonito, mas diante da fornalha que eu estou hoje, diante do sofrimento que eu estou enfrentando, diante da ameaça da morte que eu estou vivendo, diante da fornalha ardente, diante da cruz, tudo isso parece difícil demais, tudo isso parece utópico demais. Talvez os únicos caminhos que você enxerga sejam a revolta ou a concessão. A pergunta agora não é como viver uma presença fiel e frutífera, mas aonde colocar a nossa fé, se não nas circunstâncias, se não no que Deus pode fazer com as circunstâncias? Onde eu devo colocar minha fé para suportar a fornalha ardente? Eu quero viver dessa forma, mas a fornalha ardente ainda me assusta, a fornalha ardente ainda me enche de medo, ela está na minha frente, ela está me esquentando já. E agora? Como viver isso aqui? Essa é a pergunta que eu quero terminar tentando responder, e mais do que tentando responder, orando para que a resposta a essa pergunta frutifique no nosso coração, uma vida fiel e frutífera. Porque essa é uma pergunta que eu também me faço. Porque essa é uma pergunta que eu também tenho dificuldade de viver. Isso é muito bonito, mas diante da fornalha ardente, onde eu coloco o meu coração para conseguir viver isso tudo? Quando decidiram permanecer fiéis mesmo diante da fornalha, Nabucodonosor se enfureceu mais ainda e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. A fornalha estava tão quente que os soldados de Nabucodonosor que jogaram os 3 amigos lá dentro morreram queimados na hora. E nessa fornalha extraordinariamente quente, como nós vamos ler, aquecida pelo fogo, aquecida pela ira de Nabucodonosor, aquecida pelas circunstâncias do exílio, os 3 amigos foram jogados e experimentaram algo. Nossa. No versículo 21 diz: e os 3 amigos, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Mas algo impressionante aconteceu ali. O versículo 24 conta a reação de Nabucodonosor diante da fornalha onde estavam os 3 amigos. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Eu vou ler de novo o versículo 25. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses.
Muitas vezes nós olhamos para esse trecho e focamos na preservação desses homens no meio da fornalha. Isso é maravilhoso e Deus fez isso. Mas eu quero olhar para outra coisa que esses homens experimentaram no meio da fornalha, que foi a presença do quarto homem, que foi a presença de Cristo Jesus. Os 3 amigos experimentaram a presença do próprio Deus. Talvez na porta da fornalha esses 3 amigos tivessem se lembrado da promessa de Deus, feita por meio do profeta Isaías para aqueles que estavam no exílio. Deus diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, no capítulo 43, versículos 1 e 2. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei e eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Talvez diante da fornalha a lembrança desses 3 homens seja da voz de Deus dizendo: você é meu. Você é meu. E essa é a âncora da nossa fidelidade. A nossa fidelidade no exílio. A âncora dessa fidelidade é a garantia da presença de Deus conosco na fornalha. Não é a garantia da ausência da fornalha, não é a garantia da ausência do sofrimento, mas é a garantia da presença de Deus na fornalha e no sofrimento. Essa é a promessa feita para nós hoje. Nós não sabemos se Deus nos livrará ou não da fornalha, mas sabemos que Ele estará lá. Nós não sabemos se Ele nos livrará ou não da perseguição, se Ele nos livrará ou não do exílio, se Ele nos livrará... Na verdade, do exílio nós sabemos. Um dia o exílio vai acabar. Mas nós não sabemos se Ele nos livrará do sofrimento durante o exílio, mas nós temos a garantia de que Ele estará lá conosco no sofrimento durante o exílio. Nós não sabemos se Ele vai curar a doença. Nós não sabemos se Ele... Nós não sabemos se Ele vai evitar a perda. Nós sabemos que Ele pode fazer tudo isso, mas nós não sabemos se Ele vai fazer. Mas nós sabemos de uma coisa. Nós sabemos que na perda, nós sabemos que no luto, nós sabemos que no sofrimento Ele estará lá. E, queridos, a promessa dele não é restrita a esse momento, mas mira toda a eternidade. O apóstolo Pedro vai dizer que nessa certeza nós podemos exultar, na garantia da presença por toda a eternidade, mesmo em meio ao fogo, nós podemos exultar de alegria. Ele vai dizer no capítulo 1 da sua carta, no versículo 6, ele vai dizer: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A fornalha refina a nossa fé. A fornalha nos faz experimentar a presença de Deus conosco. E às vezes é somente na fornalha que nós abrimos os nossos olhos para isso. A presença real de Cristo Jesus. Charles Swindoll, pastor americano, disse: quando você se converte a Cristo, as tempestades da vida não cessam de repente. Verdade seja dita, às vezes elas se transformam em furacões durante um tempo. Mas até no meio do furacão, você pode contar com o Senhor das ondas e dos ventos, sentado ao seu lado no barquinho, controlando o leme, mantendo o casco alinhado. No meio do furacão, podemos contar com a presença dele. No meio da fornalha, podemos contar com a presença dele. Eu não sei qual é a fornalha que você está enfrentando hoje. Eu não sei quanto tempo tem que você já está dentro da fornalha. Eu não sei se tem um dia, eu não sei se tem um mês, eu não sei se tem um ano, eu não sei quanto tempo você vai passar lá, eu não sei quanto tempo você ficará na fornalha, talvez a vida toda, mas eu sei que Cristo Jesus nos promete que Ele estará conosco na fornalha. Você não está só. E por mais que pareça demorar, a fornalha dura pouco tempo demais
diante de uma eternidade vivida na presença dele. A fornalha vai passar, o exílio vai acabar, e nós veremos com ele durante toda a eternidade. No exílio nós estamos longe de casa, mas jamais estamos sozinhos. Essa é a âncora da presença fiel e frutífera no exílio. Nós estamos longe de casa, mas jamais estamos sozinhos. É nisso que nós depositamos a nossa fé. Por fim, queridos, antes de terminar mais uma vez, eu queria olhar para o texto e ver como que essa presença fiel foi frutífera. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego produziu frutos. No versículo 28 diz: Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou os seus anjos e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego transformou a fala de Nabucodonosor. No versículo 15, nós lemos isso. Nabucodonosor ameaça com a fornalha e diz que Deus pode livrá-los. Mas no final do episódio da fornalha, Nabucodonosor diz: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O coração incrédulo do rei começa dizendo que Deus pode livrá-los e termina dizendo: esse é o Deus que pode livrá-los. Esse é o Deus que livrou. A nossa fidelidade determina os frutos que vão ser vistos nas nossas vidas. Porque é apenas por meio da fidelidade que esses frutos podem ser produzidos. Vocês se lembram do que Jesus diz do galho que se mantém na árvore? Não há um galho que dá fruto se ele não está na árvore. A nossa fidelidade é permanecer. E quando permanecemos, os frutos apontam para Cristo Jesus. E as pessoas que estão ao nosso redor o reconhecem o seu poder. Esse é o verdadeiro fruto. Ele só é possível quando somos fiéis. A fidelidade no exílio produz frutos que apontam para Jesus Cristo. E é por isso que, como igreja, nós, Igreja Batista Vértice, nós somos chamados a viver uma presença fiel e frutífera no exílio, em Brasília. Eu quero fazer 2 convites para vocês antes de concluir. Eu quero começar com uma pergunta. Você tem sido uma presença fiel e frutífera no exílio? Você tem sido uma presença fiel e frutífera aqui em Brasília? A sua reação no exílio tem sido de fidelidade e por isso de frutificação? Ou você tem feito concessões para se manter nas posições, para manter o seu salário? Ou você tem feito concessões para manter os seus cargos? Ou você tem feito concessões para se manter no governo? Você tem sido fiel ou a sua vida tem sido marcada por concessões diante da ameaça da morte? Por conta do medo e do sofrimento e da ausência, e da escassez e da fome e do luto, você tem feito concessões para o exílio? Ou talvez você tenha se rebelado. Você tenha lutado contra o exílio e lutado contra as pessoas que estão no exílio, porque vivem de acordo com a vida no exílio. Talvez você tenha declarado guerra para as pessoas que estão no exílio. O convite para nós, como igreja, é para analisarmos a nossa vida no exílio e corrigirmos a nossa rota, a nossa postura. É vivermos uma vida que não é uma vida de concessão, que não é uma vida de guerra, mas é uma vida marcada pela fidelidade a Cristo Jesus e por isso pela frutificação. Hoje é dia de reassumirmos a nossa fidelidade a Cristo Jesus,
Porque sim, nós estamos no exílio. E porque nós somos chamados para uma vida fiel e frutífera até o dia que Cristo voltar. Mas eu não posso terminar essa pregação sem reconhecer que talvez você esteja diante da fornalha hoje. Sem reconhecer que talvez você seja esse que vê duas opções: a concessão ou a luta, porque a fornalha já está te esquentando. Você já está percebendo o calor da fornalha. Talvez você esteja bem no meio da fornalha ardente. Talvez você esteja passando pelo mais terrível fogo que está te ardendo no meio da fornalha. Talvez você olhe para o lado e tudo que você encontra é fogo. Eu quero te lembrar que você não está só. Eu não quero que essa mensagem seja um peso, mas uma lembrança de que você não está só. E de que é nisso que você pode confiar. De que mesmo no meio do sofrimento, de que mesmo no meio da luta, de que mesmo no meio do exílio, mesmo no meio da perda, mesmo no meio do mar que parece que vai te encobrir, do fogo que parece que vai te queimar, você não está só. Há alguém que nos acompanha, há um quarto homem na fornalha que promete que estará conosco no meio de todas as fornalhas. Ainda que a nossa vida seja marcada por uma fornalha, Ele promete que estará conosco lá. E Ele promete que a fornalha vai acabar. Ele promete que um dia não haverá mais choro, um dia não haverá mais dor, um dia toda lágrima será enxugada. Um dia a fornalha vai passar, o fogo cessará, mas a presença dele continuará. Talvez hoje seja o dia de você renovar suas esperanças. Talvez hoje seja o dia de você experimentar a presença real e viva de Cristo Jesus com você no meio da fornalha. Vamos fechar os nossos olhos, eu quero orar. Quero orar por você. Quero orar primeiro por nós como igreja, para que nós decidamos viver uma vida fiel e frutífera, sem fazer concessões e sem nos rebelarmos, seja para manter os nossos cargos, seja para manter a nossa vida. Senhor, obrigado. Obrigado porque tudo que vivenciamos, Senhor, foi o Senhor que nos colocou. Senhor, porque as posições que ocupamos, os cargos, as profissões, o salário, tudo foi o Senhor que nos colocou lá, Pai. Nos perdoa quando nós fazemos concessões, quando nós nos aliamos a quem não deveríamos nos aliar, quando nós aceitamos aquilo que não deveríamos aceitar nas nossas atitudes, nas nossas posturas. Nos perdoa, Senhor, quando nós deixamos de ser fiéis a Ti apenas para manter as nossas posições. Nos perdoa, Senhor. Abra os nossos olhos. Nos ajuda a corrigir os nossos rumos, Pai. Por favor, nós queremos ser fiéis e frutíferos. Mas para sermos frutíferos, Senhor, precisamos de fidelidade. Precisamos permanecer. Nenhum ramo cortado, nenhum ramo longe da árvore dá fruto, Senhor. Então nos ajuda. Nós precisamos de Ti, corrija o nosso rumo, que como Igreja Batista Vértice, Senhor, em Brasília, possamos viver uma presença fiel e frutífera. Que cada membro, Senhor, dessa comunidade que representa Teu corpo, que faz parte do Teu corpo, Senhor, consiga agir e viver de forma fiel e frutífera onde quer que esteja. Em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, nos órgãos públicos, Senhor, nas empresas. Nos ajuda, Pai, a nos mantermos fiéis, independente das circunstâncias, independente do que o Senhor pode fazer nas circunstâncias.
e nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida de entrega, como evidência da nossa fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.